Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nossa live aqui do PPGLM. Eu, de antemão, já peço desculpas a você pelo atraso, mas vamos dar início, começar. Já temos aqui o nosso amigo Wesley. O Wesley, tá ouvindo bem? Tá tudo por aí? Tô te ouvindo bem, Thiago. Perfeito, Tá Wesley. me ouvindo bem? Estou sim, eu acredito que a nossa audiência também. Então a gente pede que vocês participem, interajam conosco depois, com perguntas. A ideia mesmo dessa live é que a gente possa conversar com o Wesley sobre a pesquisa que ele tem desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele é professor também na Universidade Federal do Maranhão. Wesley, para a gente começar a nossa live, também para ir introduzindo a nossa audiência no tema aqui da nossa conversa, fala um pouco da sua trajetória de pesquisa e, em linhas gerais, também sobre a sua pesquisa atual no doutorado. Então, boa noite a todos, aos os nossos colegas aqui que nos assistem hoje, nessa sexta-feira. Me desculpar um pouquinho aí pelas questões técnicas aqui de conexão, né? A gente está num período chuvoso aqui no Maranhão e às vezes tem alguns probleminhas nesse sentido. Mas queria agradecer, Thiago, a você e ao PPGLM também pelo convite. Lugar que inclusive me acolheu como aluno, né, fazendo uma disciplina aberta, né, para a comunidade, e onde eu tive a oportunidade de conhecer outros colegas também do PPGLM. Então, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, né, fiz mestrado em 2004 pela Universidade Estadual do Ceará, respectivamente com trabalhos sobre Kant, né, e a religião, e Levinas também sobre o campo da ética. E em 2017 comecei o doutorado na UERJ, né, sob a orientação do professor Luiz Bernardo, uh, com um tema sobre sobre aprendizagem, sociedades seculares, pós-seculares e a crise da solidariedade civil, né, entre os cidadãos religiosos e seculares. Então, essa pesquisa de doutorado, que não é um pouco assim ortodoxa no sentido de ler Habermas de uma forma até trivial, como se tem lido esse Habermas que discute a religião, o tema da religião na esfera pública, eu tenho procurado exatamente afastar algumas leituras talvez apressadas, algumas imprecisões conceituais também em relação ao tema, e tentando mostrar que, na verdade, essa discussão do Habermas sobre a religião na esfera pública o desafio exatamente a reprodução da solidariedade. Ou seja, esse tema da aprendizagem e da solidariedade foi meio que vasculhando os textos do Habermas mais recente, né? E aí eu pude observar que a presença das palavras, dos termos aprendizagem social, né, que se desdobra aí em aprendizagem técnico-instrumental e aprendizagem prática, aprendizagem propriamente moral, né, esses textos, conceitos vão saltando os olhos nos textos do Habermas mais recentes sobre a religião. E aí o Habermas acaba não explicando, talvez pela pressa em introduzir o tema, não esclarece muito o que significa aprendizagem nesses textos mais recentes. E aí isso me obrigou a fazer um retorno ao Habermas da década de 60 e 70 para fazer uma espécie de genealogia do conceito de aprendizagem. Entendi. Wesley, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a questão da crise da sociedade civil. E eu gostaria de pensar isso a partir do privilégio do eu na nossa cultura, né, que é muito marcada por o que eu chamaria de uma hipertrofia egóica. Assim. Então, como que o Habermas pensa essa questão da sociedade civil e da possibilidade da aprendizagem para a solidariedade? Então, Thiago, essa de fato é a minha questão, né? O que eu estou defendendo na tese é exatamente que o objeto da aprendizagem moral,
da aprendizagem política, que é o que está basicamente em jogo nos textos do Habermas, é basicamente a aprendizagem da solidariedade. Essa é a preocupação do Habermas com o tema da religião. Né? Não é de hoje, né, que o Habermas escreve sobre a religião. Né? É compreensível que o lançamento de livros como Fé e Saber, Dialética da Secularização, entre naturalismo e religião, em que ele centra essa discussão sobre a religião na esfera pública, tenham acontecido após o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, e isso tenha criado uma atmosfera, inclusive, que tenha levado que levou alguns intérpretes da obra do Habermas a falar uma virada teológica no Habermas. Isso absolutamente não existe, né? Isso não existe. Não existe virada teológica na obra do Habermas. A ideia do pensamento pós-metafísico, né, que exatamente é uma compreensão epistêmica da realidade, né, influenciada pela reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea, que se despede de uma compreensão de mundo baseada na ontologia clássica, na filosofia da identidade, no transcendentalismo, que procura situar exatamente a razão a partir do tempo, da história, dos contextos sociais, das instituições sociais, das práticas e ações, não nega a importância dos conteúdos semânticos, das intuições morais do discurso religioso, porque não é função da filosofia consolar diante do sofrimento, diante do desespero, diante do sofrimento, né? A filosofia não tem essa função de consolo. Isso fica para a religião, né? Isso fica para o discurso da teologia, de uma certa forma, mas a filosofia, exatamente numa perspectiva de reconstrução, exatamente aí do núcleo semântico, das intuições morais, da filosofia moral, né, digamos assim, reconhece, né, as origens, né, de conceitos como liberdade, justiça, tolerância, solidariedade, reconhece as raízes desses conceitos dentro das grandes religiões monoteístas do Ocidente. Isso não significa que a gente não possa buscar essas raízes também nas religiões africanas também, né, trazer as religiões africanas para esse diálogo na esfera pública, mas que basicamente, quando Habermas trata da religião nos seus textos, né, o foco é a solidariedade, é utilizar exatamente as intuições morais. Isso aqui eu acho que é importante, observar como as intuições morais dos conteúdos religiosos, né, podem ser exatamente traduzidos, né, numa linguagem secular. Então, a filosofia, nesse sentido, a filosofia prática do Habermas e a filosofia política e a filosofia social também dele, não assume uma posição secularista e não secular, uma posição secularista e uma posição laicista, ou seja, posições beligerantes em relação ao papel da religião na esfera pública. E em relação à questão da constituição do eu, os textos do Habermas, em que a gente pode observar isso com bastante atenção do Habermas, o problema da constituição do eu, é um texto de 76, que apesar de ser distante, né, para a reconstrução do materialismo histórico, o Habermas vai exatamente apresentando ali a importância da filosofia, do pensamento no campo da psicologia, do Piaget e do Kohlberg, para mostrar exatamente como a constituição do eu se dá exatamente por meio da socialização, ou seja, por meio do desenvolvimento da capacidade de falar, conhecer e agir dos indivíduos, né? Então, é absolutamente fundamental para a construção do eu social, né? A construção do indivíduo, né, da personalidade individual, se dá exatamente em processo de socialização. Nesse sentido, no Habermas, esse processo é um processo dialógico, um processo de construção e, fundamentalmente, um processo de descentramento dos juízos morais, né, Tiago? E quando a gente fala aqui de descentramento dos juízos morais, significa exatamente tirar exatamente o eu, nesse caso, o eu de uma posição centrípeta, digamos assim, e colocar exatamente o eu na condição de uma figura participante, né, dos processos sociais, dos processos dialógicos. Então, a constituição do eu na filosofia do Habermas, na filosofia social, prática e política, é absolutamente uma construção social, né? É uma construção exatamente marcada pelo descentramento da consciência moral,
pela ampliação do juízo reflexionante, pela ampliação dos juízos morais, digamos assim. Perfeito. Aqui um dos nossos colegas, o Osmar Laranjeiras, ele colocou uma pergunta. Ele diz o seguinte: professor, os seguidores das religiões de matrizes africanas também podem ser considerados cristãos pela questão cultural? O que você acha? Essa questão é bem difícil, né? Assim, eu acho que Uhum. são campos bem demarcados, né, do ponto de vista das tradições. Eu vou falar, talvez, não sei se eu possa falar aqui exatamente como alguém que é um cristão, mas que está com um pé dentro ali da Umbanda, do Candomblé também, assim, alguém que também tem sua espiritualidade marcada pela religião africana, né? Os meus traços fenotípicos são muito latentes nesse sentido. Eu moro num estado que nasci, me criei aqui num estado em que a cultura africana é forte, o tambor de crioula, enfim, Uhum. o reggae também, a gente tem essas tradições aqui. Eu não sei, mas eu vou inverter a pergunta aqui. Essa pergunta é bem difícil. Eu Uhum. inverteria. Os seguidores das religiões africanas precisam ser reconhecidos pelos cristãos para assumir sua identidade cultural? Acho que não. Eu acho que não sei se é relevante. Eu não sei se isso é uma questão fundamental. Assim, eu creio que do ponto de vista da cidadania, né, e dos direitos culturais deve haver uma expressão de reconhecimento. E isso eu estou de acordo, né? Cristãos, né, e os seguidores das religiões africanas, matriz africanas, assim como evangélicos também, deveriam adotar uma postura de reconhecimento mútuo em relação a direitos culturais e em relação à expressão religiosa. Então, assim, a solidariedade caminha muito lado a lado nesse aspecto com o reconhecimento, né, o reconhecimento desses direitos culturais e em relação à liberdade religiosa, a liberdade de expressão religiosa. Agora, se podem ser considerados cristãos, eu acho que não seria aí. Eu acho que a discussão seria Uhum. exatamente reconhecimento. Não é uma questão de considerar, mas é uma questão de reconhecer como alguém, como pessoas que têm direito a exercer exatamente a sua liberdade religiosa. Perfeito, Wesley. Eu queria falar um pouco sobre a questão da imagem de mundo. A gente vive em sociedades ocidentais, em democracias liberais, onde você tem o que o próprio Rawls chamou de pluralidade de concepções de bem, né? E pensando no Habermas a partir da noção de imagem de mundo, a gente tem diversas imagens de mundo, algumas delas incompatíveis entre si, e o Habermas vai falar dos contextos de tolerância e de justificação. Eu queria que você comentasse um pouco se é possível a gente resolver esses dilemas de imagens de mundo completamente diferentes a partir desses contextos de justificação e tolerância. Então, imagens de mundos, na verdade, para tentar conceituar a coisa aqui de uma forma mais Uhum. imagens de mundo, né, ou visões de mundo, são sistemas de interpretação. Ah, ah, esses dois conceitos eles se alternam nos textos do Habermas, visões de mundo, imagens de mundo. Né? No Pensamento Pós-Metafísico 2, esses termos aparecem quase que de forma equivalente do ponto de vista semântico. Ah, do ponto de vista da leitura do Habermas, assim, visões de mundo não são conciliáveis, né? Elas permanecem irreconciliáveis, porque isso é exatamente o objeto da tolerância. Uhum. Quando você me fez o convite para falar, né, sobre tolerância no Habermas também, eu fiquei pensando assim, bom, mas será que de fato existe uma teoria da tolerância no Habermas? Do ponto de vista de quem já escreveu sobre esse assunto, Thiago, eu tenho grandes dificuldades para dizer que existe uma teoria da tolerância no Habermas. Por que Uhum. eu digo isso? Porque os textos que o Habermas escreveu sobre tolerância, basicamente são textos que têm como pano de fundo a teoria da tolerância do Rainer Faust.
E em cima disso, o Habermas vai fazendo exatamente algumas considerações, algumas ponderações, assim, e que eu acho que a grande ponderação que o Habermas faz é distinguir o que é objeto da tolerância e o que é objeto da luta pelo reconhecimento de direitos, Uhum. né? Ou pela não discriminação. Então, assim, eu acho que isso é um ponto assim, importante. Conversei recentemente com um colega da Federal de Santa Catarina, que está escrevendo tese sobre isso também, e disse isso a ele, assim, eu acho que esse é o ponto central, assim. Existem questões que dizem respeito basicamente à tolerância e só à tolerância, né? Que questões são essas? São as questões que dizem respeito ao conflito entre visões de mundo irreconciliáveis. Ou seja, o campo religioso, né? Esse é o âmbito da tolerância. Ou seja, com isso, o Habermas basicamente ele está demarcando o seguinte, olha, nem todas as questões são questões de tolerância. Muitas questões que são colocadas como questões de tolerância, por exemplo, eu vou lembrar aqui um episódio que aconteceu. Acho que vocês lembram, um episódio de uma médica no Rio Grande do Sul que deixou de atender o filho de uma vereadora, porque essa vereadora era afiliada a um determinado partido político. Então, quando a criança ingressou no hospital, pronto-socorro, não lembro bem, a médica disse que não atenderia, porque essa mãe, vereadora, ligada a um partido X, era desse partido X, ou seja, uma convicção ideológica interferindo o direito da criança ao acesso à saúde, a ser atendida. Então, muito se publicou, se escreveu dizendo que isso era um caso de intolerância política, né, um caso de intolerância. Eu escrevi um texto, né, um pouco depois sobre isso e apropriadamente procurei discutir esse episódio. Do ponto de vista da leitura do Habermas, isso não é uma questão de tolerância, isso é uma questão de não discriminação. Você não pode discriminar alguém porque você é filiado a esse ou aquele partido político, a essa ideologia política, e por isso você vai negar o atendimento à saúde dessa pessoa. Isso é simplesmente uma questão de não discriminação. Isso é uma questão ligada a direitos específicos. Nisso, o Habermas fecha a questão da tolerância. Assim. Então, existem questões que são relacionadas à não discriminação, que envolve exatamente questões de respeito a direitos, né? Direitos intersubjetivos, enfim, constituídos por uma comunidade linguística de comunicação. E você tem exatamente as questões de tolerância, que digamos assim, o Habermas fecha no pacote dele, do pensamento político pós-metafísico, ligado exatamente aos conflitos religiosos, às disputas religiosas. Então, as questões que versam sobre o fundamentalismo, né, o cisma entre as religiões, né, as práticas e as ações que são mutuamente condenadas por grupos religiosos entre si, digamos assim, esse é o objeto, ou entre cidadãos religiosos e seculares, esse é o objeto da tolerância. Esse é o objeto da tolerância cujo conteúdo exatamente é o respeito igualitário, se a gente puder colocar assim. Entendo. Então, a manutenção então, nesse sentido, visões de mundo, né, visões de mundo, imagens de mundo, do ponto de vista de religiosos, vão continuar sendo conflitantes, por quê? Porque existem dogmas que não podem ser traduzidos, que vão permanecer exatamente intraduzíveis. Né? Existe um núcleo opaco da fé que não está acessível à razão pública, não está acessível à razão prática, que é exatamente o objeto da fé, e que constitui exatamente a substância ética dessas imagens de mundo. Então, esse conflito, ele se mantém, né? Porém, a forma como se vai, e esse conflito mantendo-se, ele mantém também do lado a necessidade da gente falar da tolerância. Então, a tolerância ela é uma espécie de salvaguarda, Tiago, é uma espécie de barreira de contenção, né? Digamos assim, quando a gente chega no limite, assim, no limiar, a gente flerta com a anomia social, quando a gente flerta com a crise da solidariedade. Então, do ponto de vista semântico, eu diria como pesquisador que o conceito de tolerância ele é um conceito menos, como eu vou dizer, ele é um conceito que no Habermas, o conceito de tolerância no Habermas, ele é um conceito que te convida menos à pesquisa.
sobre ele, por exatamente por essa questão, por esse viés que eu estou colocando. Você pode até fazer o trabalho de pesquisador, de ir lá cavar nas obras, enfim, mas a minha intenção de estudar a solidariedade no Habermas é porque, fundamentalmente, ela é uma fonte de integração social. E a tolerância não cumpre esse papel de integrar a sociedade, porque exatamente ela é um mecanismo de salvaguarda, ela é um instrumento teórico, conceitual, e suas práticas é um conceito limite, né, para lidar exatamente com a crise de solidariedade, por exemplo. Mas a minha aposta teórica, nesse caso, seria na solidariedade, que é um conceito que se desenvolve nos textos do Habermas, já, ainda que de forma esparsa, nos textos da década de 70, 60, 80, propriamente na década de 80, a gente vai ver na teoria da ação comunicativa um conceito funcionalista de solidariedade, muito preso às ideias do Weber, e aí ele vai se desenvolvendo. Mas, assim, o espaço para dirimir essas discussões é a esfera pública, certamente. E a minha aposta nesse sentido é que a esfera pública é o espaço de aprendizagem social. Então, isso é uma coisa que também que eu acho que deveria se dar mais atenção quando se fala do Habermas no Habermas, que discute a religião na esfera pública. Quer dizer, a esfera pública, a religião na esfera pública. A esfera pública não é só uma rede de discursos, né? Onde os fluxos comunicativos perpassam, né? Onde os indivíduos debatem, constroem opinião pública, aquele lugar em que as opiniões da sociedade civil são produzidas e tentam chegar até o parlamento. A esfera pública ela é fundamentalmente um espaço de aprendizagem social. É isso que é preciso prestar um pouco mais de atenção quando o Habermas está tratando sobre a religião, e que exatamente ela é um espaço de construção da solidariedade política, nesse caso, né? Uma construção política que já não tem mais tanto um viés jurídico e um viés moral como existiam nas obras anteriores do Habermas. E isso aí também é importante dizer, essa perspectiva política da tolerância no Habermas é algo que vai se desenvolver muito recentemente, né? Inclusive ele coloca isso numa nota de rodapé num livro chamado Na Esteira da Tecnocracia, em que ele diz que ele não reconhece mais a solidariedade como a outra face da justiça, e a justiça como uma outra face da solidariedade. Onde ele dizia isso, Thiago? Ele dizia isso na inclusão do outro e em obras posteriores. Sim. Nessa nota de rodapé, ele diz: eu meio que moralizei demais e tornei jurídico demais o conceito de solidariedade. É preciso agora pensar esse conceito de um ponto de vista político. E aí a questão agora o Habermas está falando de um viés político da solidariedade, que é exatamente a fonte de integração social, cujo conteúdo ele quer recuperar por meio das intuições morais da religião, retraduzidas pela razão pública na esfera pública, como potenciais de sentido, né? Então, a estratégia do Habermas é diferente da do Rawls, por exemplo. Então, isso é importante demarcar. Dessa diferença do Rawls com o Habermas. Então, os dois autores, eles não adotam posições secularistas e nem laicistas em relação à religião na esfera pública. Desse ponto de vista, tanto essa obra, a obra do liberalismo político do Rawls e os textos do Habermas sobre a religião, entre naturalismo e religião, Fé e Saber, Dialética da Secularização, Pensamento Pós-Metafísico 2, os dois autores, de uma certa forma, adotam uma posição inclusivista fraca. O que seria uma posição inclusivista fraca? Eles admitem a presença da religião na esfera pública, com a observação de que argumentos religiosos, né? Quer dizer, o que seriam argumentos religiosos? Argumentos baseados em razões religiosas. Seriam argumentos religiosos baseados em razões religiosas. Argumentos que apelam para dogmas, para rituais, né? Para a tradição da religião, para os livros, para a palavra do sacerdote, né? Isso seria, digamos assim, argumentos, razões religiosas em função de alguma prática que uma comunidade religiosa, um grupo religioso de cidadãos acredita que poderiam constituir a substância moral
perdão, a substância ética de uma norma jurídica, né? Então, o Rawls vai dizer o seguinte: olha, os cidadãos religiosos podem participar do debate na esfera pública, mas quando eles forem participar dos fóruns públicos de debate, associações civis, comunidades de bairro, seja o espaço que for, né, seja a sociedade... Congresso Nacional. Pois é, com o parlamento, né, o STF, onde houver algum cidadão religioso quiser levar exatamente intuições morais para o campo da política, para o campo do direito, ele já vai ter que levar essas intuições traduzidas, né? Ou seja, bom, eu posso defender a sacralidade da vida contra o aborto, eu posso defender a sacralidade da vida contra a eutanásia, contra o suicídio assistido, eu posso fazer tudo isso como cidadão religioso. Eu só não posso exatamente utilizar dogmas da fé exatamente para defender isso dentro de instâncias do Estado, né, diante de representações do Estado. E o Rawls deixa isso muito claro. Os officials, né, os oficiais do Estado, digamos assim, os servidores do Estado, inclusive, né, e aí a gente pode alargar o conceito de servidores do Estado como políticos, como professores, enfim, por exemplo, ou seja, aqueles indivíduos investidos de funções públicas, lembrando bem a ideia do Kant do uso público da razão, né, é exatamente esse. Recorrer exatamente a argumentos seculares, argumentos baseados em razões públicas, para exatamente buscarem, levantarem, construírem os conteúdos das normas sociais, das normas jurídicas, enfim. Sempre numa perspectiva de ampliação e de descentramento do ponto de vista moral. Então essa tradução ela tem que correr antes, né, no Rawls, né? A ideia do consenso sobreposto do Rawls, né, tem esse limite, né? Então nós chegamos a um consenso de fundo, a um consenso sobreposto, eliminando aquilo que não nos permite conversar. Então a gente vai eliminando aquilo que não nos permite conversar, vamos eliminando isso, até chegarmos no momento em que podemos conversar, ou seja, encontramos aquelas razões. Essa é a diferença, uma diferença que é fundamental em relação ao Habermas. Porque essa tradução, o Habermas joga para a esfera pública, né? O cidadão religioso, ele não pode, ele não deve deixar de levar essas razões, porém, essas razões são traduzidas na esfera pública, no espaço da fala no parlamento, nos tribunais. Então, uma diferença fundamental entre o Habermas é o quando da tradução. O quando. Para o Habermas, assim, fica claro que só deve traduzir o seu argumento quem tem pretensões normativas com esse argumento. Então, se, por exemplo, um grupo de católicos, ou um grupo de evangélicos, ou um grupo de pessoas que professam religiões de matriz africana, querem fundamentar uma norma jurídica, uma norma moral com base em preceitos religiosos, aí sim, você exatamente, o Estado deve cobrar exatamente desses indivíduos, as instituições do Estado devem cobrar desses indivíduos a tradução. Mas se você simplesmente faz uma defesa pública desses ideais, sem levantar pretensões jurídicas ou políticas, não haveria problema nesse sentido. Então esse é um aspecto importante nesse caso. As razões do Habermas eu diria que as razões do Habermas são mais inclusivistas do que as razões do Rawls nesse sentido. A razão do Habermas é mais inclusivista do que a do Rawls nesse aspecto. E você está terminando o doutorado por agora, não? Esse ano ou ano que vem? Então, eu acho que até julho, eu tô defendendo já. Então, e você já chegou, então, numa hipótese, assim, uma hipótese forte. Então, vamos lá. Assim, a tese, Thiago, ela é com e contra Habermas, né? Então, eu acho que a ideia de um doutorado é essa, né? A gente escrever uma tese autoral, né? Sim. Por mais que a gente se perca no meio do caminho, a gente vai encontrando o caminho, vai acertando com os erros, com a ajuda do orientador. E, bom, qual é a minha ideia basicamente nesse sentido, né? Como eu te disse, o que é que me... Para meio que sintetizar,
eu achei curioso o Habermas falar exatamente de processos, processos, processos de aprendizagem que não promoveram, promoveram ou produziram, digamos assim, a tolerância e a solidariedade, nesses textos dele sobre a religião, que processos de aprendizagem que, na verdade, não tiveram sucesso. E aí eu fui procurar, assim, levantar, bom, mas o que de fato é aprendizagem para Habermas, né? E esses textos mais recentes não vão mostrar isso, né? A gente vai ter que ir em texto de 76, né, como Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, num texto de 73, chamado Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio. Nesses dois textos estão exatamente a ideia de aprendizagem moral, a ideia de que as sociedades podem aprender, né? E elas podem aprender exatamente em duas dimensões, uma dimensão técnico-científica, ligada exatamente ao incremento da ciência, da tecnologia para a reprodução das forças produtivas, né? Isso numa linguagem bem do Marx, que é exatamente com quem Habermas está conversando, e numa dimensão moral. E essa dimensão da aprendizagem moral ela vai ganhando cada vez mais espaço dentro dos textos do Habermas. Essa ideia de aprendizagem ela é desenvolvida dentro da teoria da ação comunicativa, né? Baseada exatamente no interacionismo simbólico, na ideia da ação comunicativa, da busca do entendimento. E dentro e ali, quando ele está elaborando o programa de fundamentação da ética do discurso, ele fala exatamente abertamente em aprendizagem moral, ou aprendizagem prático-moral, como descentramento do juízo moral e ampliação do ponto de vista moral. E essa ideia de aprendizagem é retomada no Verdade e Justificação, que é um texto importante do Habermas, em que ele revê a sua teoria da verdade, né? Ele dialoga exatamente ali com os teóricos do pragmatismo, com o Hort, com o Putnam, e aí a ideia exatamente da aprendizagem como a ideia de olhar para trás de forma retrospectiva, olhar retrospectivamente, não entender um problema e não entender exatamente do ponto de vista teórico, não entender um problema e exatamente identificar qual foi o ponto, né, em que nós não fomos capazes de dar uma solução, encontrar uma resposta. E a partir disso, encontrar exatamente o procedimento de justificação para a resposta a essa questão. Basicamente, ele está discutindo a teoria, ele está discutindo o programa da ética do discurso, né? Está tentando exatamente tomar o conceito de verdade em analogia, o conceito de justificação racional ou de assertibilidade como uma analogia ao conceito de verdade, né? A ideia do cognitivismo ético, né? Que, embora não exista um mundo moral do ponto de vista ontológico, né? As situações de dor, de sofrimento, de não reconhecimento, isso é interessante, né? Para quem acha que o Habermas é só um formalista, né, do ponto de vista moral, lendo com atenção o programa de fundamentação da ética do discurso, a gente vai perceber lá que ele fala em situações de humilhação, sofrimento, dor, não reconhecimento, como o gatilho para a formulação dessas questões dentro de uma linguagem moral, que é exatamente o campo que vai permitir exatamente a ele formular as ideias de uma ética formal, de uma ética deontológica, de uma ética universalista e cognitivista, nesse caso. Então, reconstruindo esse conceito de aprendizagem, eu consegui entender, na verdade, do que o Habermas estava falando em déficits de aprendizagem. Que, na verdade, esse conceito de aprendizagem, o Habermas cita que ele é uma retomada da ideia hegeliana de formação do espírito. Isso é o mais interessante, quando ele vincula a ideia de aprendizagem ao processo de formação do espírito do Hegel na fenomenologia do espírito. E aí, bom, a questão está aberta, né? Porque a esfera pública se torna um espaço de aprendizagem social, um espaço de trocas discursivas, né, de trocas deliberativas, que permite o aprendizado dos indivíduos. E nesse caso, o aprendizado aqui, do ponto de vista moral, seria exatamente um aprimoramento epistêmico das razões públicas utilizadas no debate público. Nesse caso, que debate público especialmente? Sobre o papel da religião e dos argumentos religiosos na esfera pública. Como o texto que abre essa discussão, digamos assim, do Habermas, o Fé e Saber, e depois a Dialética da Secularização,
O Habermas é bastante incisivo, ele vai dizer, olha, a solidariedade, né, como esse vínculo de irmanação, de pertencimento comunitário, pertencimento a uma comunidade política, em que os indivíduos são responsáveis uns pelos outros, digamos assim, é, é exatamente isso que está em jogo com a modernidade, né? O esfacelamento das tradições religiosas, né, das tradições, né, dos costumes, dos valores, a racionalização do mundo da vida por meio da ciência, do direito, da filosofia, da crítica de arte, por exemplo, tudo isso vai tornando cada vez mais essas tradições que formaram um conceito forte do ponto de vista ético de comunidade, tudo isso vai se esfacelando e, paulatinamente, a moral e o direito, finalmente, vão tomando o lugar exatamente dessas tradições. Só que o que o Habermas vai dizer é que, olha, o direito até colabora, em certa medida, com a reprodução da solidariedade, mas ele não é um elemento forte de reprodução da solidariedade, né? Então, esse é o ponto, né? Assim, nós vivemos digamos assim, num modus vivendi muito frágil, em que tudo nós corremos para o direito para ser resolvido por meio do direito. E o direito não é capaz, assim, ele não é capaz de produzir uma substância ética, uma substância moral forte nesse sentido, agregadora do ponto de vista da integração social. Cabe a quem cabe isso, digamos assim, nos textos do Habermas? Caberia a solidariedade. Desde o seu viés funcionalista das leituras durkheimianas lá na teoria da ação comunicativa, até a perspectiva moral, em consciência moral e agir comunicativo, e no programa de fundamentação da ética do discurso, com as influências do Kohlberg e do Piaget, e, mais recentemente, a dimensão mesmo política, né, assentada na teoria da ação na teoria procedimental da democracia, ou na política deliberativa, né, baseada exatamente lá no texto facticidade e legitimidade. Então a minha ideia é o seguinte, assim, eu acho que não dá para apostar só na esfera pública, porque a esfera pública tem alguns problemas que já foram apontados pelo Honneth e outros autores, né? A esfera pública do Habermas é uma esfera discursiva, né? E o Habermas reconhece, né, lá em Teoria e Praxis, que discursos não governam, né? Discursos servem à fundamentação, discursos suspendem a ação, né? Tratam de questões problemáticas para, em seguida, fundamentar ações sobre situações. Então, eu acho que precisa o apontar Wesley que... caiu lá em cima. Oi. Voltou, Wesley. Então, Tinha caído a internet. eu acho que a esfera pública do Habermas, ela não só tem um déficit sociológico, como ela tem um déficit fenomenológico do ponto de vista da interpretação dela, muito ancorada na ideia de mundo da vida, portanto, baseada num trato discursivo, de discursividade. E aí a minha aposta é a seguinte, Thiago, eu acho que é preciso dar uma dimensão, ou dar um teor mais forte para a esfera pública, né? É preciso apostar em instituições sociais, né, em práticas sociais, práticas autônomas, espontâneas e criativas, né, originadas na própria sociedade civil, que possam exatamente corporificar, né, interesses generalizados ou generalizáveis da sociedade civil. Não vejo uma outra forma digamos assim, vetorizar esse aprendizado ou colocar nesse aprendizado da solidariedade política entre cidadãos religiosos e seculares, sem acrescentar aí uma espécie de catalisador institucional nesse caso. E aí, em quem eu fui me pautar, digamos assim, para tentar contribuir com a discussão do Habermas? Eu fui lá na Heil e Egg, né, no Titus Stahl, que são autores da teoria crítica, né, mais recentes, que trabalham com a ideia de crítica imanente, né, com a ideia das práticas sociais das instituições, né. Fui na Martha Nussbaum com a ideia das capabilities, né, porque eu entendo que as capabilities da Martha Nussbaum fornecem o conteúdo da aprendizagem política, que eu acho que poderia cair ali nos textos do Habermas para
para ensejar exatamente a discussão entre cidadãos sobre o funcionamento de instituições, do Estado, cobrar políticos, etc. e tal. E na Iris Young, o texto dela, Inclusão e Democracia, em que ela fala também que a instituição, a esfera pública, não deveria ser entendida apenas como um espaço de discussão, mas ela poderia também tratar de problemas, né? As práticas sociais, né, essas iniciativas criativas, espontâneas e autônomas de participação política dos cidadãos poderiam ser corporificadas em instituições sociais. E aí é o seguinte, o que é que eu estou propondo no final das contas? Eu estou propondo a ideia de um observatório da laicidade, da solidariedade civil e da tolerância como um esboço de um modelo institucional, ou seja, eu estou tentando suprir uma lacuna empírica nos textos do Habermas sobre a questão da aprendizagem. Então, a minha conjectura, né, se a gente quiser falar de tese, né, mas de conjectura, é que não há aprendizagem se não houver aprendizagem institucional. Quer dizer, a aprendizagem que deve ocorrer exatamente entre indivíduos, entre cidadãos nesse sentido, né, que devem se tornar reflexivos, que devem exatamente aprender a desenvolver um ponto de vista descentrado do ponto de vista moral, a indivíduos que podem entender que é possível realizar interesses privados, mas colocá-los a serviço de interesses generalizáveis ou interesses, digamos assim, universais, né? Uhum. E isso ajuda, inclusive, a desfazer algumas interpretações que são apressadas demais, né? Sabe, como se a ideia de interesses universalizáveis ou interesses gerais suprimisse os interesses privados dos indivíduos, né? Isso, acho que não, acho que... Dilema, né? Tem que escolher um ou outro. Ou um ou outro, assim, ou eu sou comunitarista, né? Ou eu sou universalista nesse sentido, né? É como se eu tivesse que fazer uma escolha entre as duas coisas. Eu acho que as críticas que o Rainer Foss faz lá no texto dele, Contexto de Justiça, vão bem nesse sentido. Interesses generalizáveis permitem, inclusive, que indivíduos realizem-se do ponto de vista privado, mas a realização de interesses privados não impedem a realização de interesses generalizáveis do ponto de vista da comunidade política, da comunidade moral nesse sentido. Então, a minha aposta, né, assim, a gente não encontra muito, né, Tiago, observatórios observatórios da religião, observatórios da laicidade no Brasil. Sim. A França tem um, né, que trabalha diretamente com o Observatório da Laicidade do governo francês, trabalha diretamente com o primeiro-ministro, né, e esse observatório, perdão, ele premia práticas que incentivem a tolerância na França, né, ele tem políticas sociais de inclusão de grupos religiosos. E aí, quando eu fiquei me perguntando, bom, mas que tipo de modelo, que tipo de design institucional eu posso oferecer para complementar o Habermas aqui, para tentar acrescentar alguma coisa ao Habermas? E aí, assim como os colegas da filosofia social veem no orçamento participativo esse viés empírico, né, para a esfera pública do Habermas, né, para a ideia de democracia deliberativa, eu vi também no Observatório da Laicidade, né, uma espécie de instituição, portanto, uma dimensão empírica em que a gente pode tentar fazer confluir práticas sociais, né, o conceito de práticas sociais como derivado de formas de vida, e formas de vida como entidades sociais resolutoras de problemas, né, na definição que a Rael e Egg dá dessas ideias. Essa aposta, por exemplo, que o observatório, esse esboço teórico de observatório que eu estou apresentando, seja um exemplo, né, de instituição em que pode promover práticas de solidariedade, apostar no incentivo, né, de práticas da solidariedade política entre cidadãos religiosos e seculares. Assim como a gente tem, por exemplo, né, a OAB aqui no Maranhão, ela tem um observatório da tolerância religiosa, né? Então, assim, a UF, né, a Federal Fluminense, que é uma instituição que eu acabei me espelhando também, tem o Observatório da Laicidade na Educação, o OLER.
o Olé, enfim. Então, assim, seria exatamente o caso de apostar nessas instituições para elas promoverem essa educação da solidariedade entre cidadãos. E aí, tentar dar uma resposta empírica a uma lacuna sociológica que existe exatamente nessa discussão do Habermas contemporâneo. Essa é a minha contribuição para a discussão. Perfeito, Wesley. Olha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter nos ensinado aqui, a gente aprendeu muito com você também. E só dizer que a live vai ficar salva no IGTV aqui do perfil do PPGLM, para quem quiser assistir depois, e que a gente continua com a próxima live no dia 15 de abril, vai ser numa quinta-feira, com a Carmel conversando com a Alain Bouchard sobre a relação entre o tempo messiânico e o estado de exceção. Então, vamos falar um pouco do Agamben, do Benjamin, vai ser bem legal. Wesley, meu querido, muito obrigado, foi um prazerzão. Obrigado a você, Thiago. E obrigado a todo mundo que participou, que esteve com a gente. Até a próxima. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.